Agora sim. Olá, queridos, que Deus abençoe vocês de forma poderosa. Eu estava numa luta aqui para tentar conseguir entrar no ao vivo aqui pelo sistema, mas consegui, né? A gente já está há um bom tempo, estava com saudade de vocês. Esses dias nós tivemos aí uma sucessão de situações, né? Onde ficamos meio que impedidos de estarmos juntos ao vivo. Mas agora estamos aqui, né, na fé, e Deus, Ele certamente vai abençoar a nossa oração. Há uma palavra, como todas as noites Deus nos dá para que sejamos abençoados hoje. Eu estou aqui com os comentários de vocês, Kelly Ribeiro, Raimunda Bencide, nos dando uma boa noite lá de Macapá, Amapá, que Deus abençoe. A Josuilda Alves, tá? Perguntando como é que faz para adquirir a toalha sem pagar o frete. Eu não sei como responder isso agora, mas depois eu consigo dar essa informação, tá? Vamos dar um jeito, tá bom? Também aqui a gente tem Regina Selle também nos cumprimentando. Também aqui a Balbina Jesus nos dando boa noite. Lúcia Inácio também. Então, tá aí. Vamos matar a saudade hoje, tá? Abraço, Bispo, Rio de Janeiro, José Robert. Região dos Lagos. Será que é o Robert, o meu amigo? Será que é ele? Se for o Robert que eu tô pensando, que saudade, que pessoa espetacular, gente. Que eu tive o prazer de conhecer há muitos anos atrás. E talvez seja ele. Se for, boa noite, Robert. Que Deus te abençoe. Saudade. Entre em contato comigo. Vamos conversar um pouco. Tá bom? Muito bem. Ah, sou eu mesmo. Poxa vida, Robert. Como é que você tá? Você tá bem? Olha, liga para mim, tá? Liga para mim. A gente conversar, matar saudades. Tá bom? Vai ser um prazer. Tá bom? Esconderijo de Altíssimo, Pastor Costa, São Luís. Forte abraço, bispo. Que Deus abençoe, querido pastor Costa. Tá? José Robert, um abraço. Inês Diogo também na fé com a gente. Carla Martins. Boa noite, bispo, a paz. Eva de Jesus, tá? Também conosco. Belo Imóveis. Bispo, manda aí um Deus proverá, tá? Tem uma casa para vender e tá buscando, tá bom? Deus vai dar vitória, tá? Natália Félix, bispo, boa noite, Deus abençoe. Oi, Natália, quanto tempo, né? Maria Farinha, boa noite, bispo Luciano. Chequevara, opa, rapaz. Exu e Pombagira ama a todos, paz e luz. Chequevara, e Jesus também te ama, paz e luz para você, não é? Elias Ferro, boa noite, bispo. Rosângela, Eliane Ferreira, Jesus abençoe a todos. Lúcia Maria, Maria Doceu, Natália Caldas e Vera Helena, né? Eliane Tineu, a paz, bispo. Regina Santos, mecânico das panelas. Estou aqui, aonde? Na Bahia, bispo, ligado na fé, a fé do resultado. Gente, na verdade foi assim, foi uma semana onde eu estive, como é que se diz? Eu estive viajando, vocês me viram lá, depois eu vou conseguir passar a reportagem para vocês. A Ângela dizendo que está com saudades, né? Eu vou conseguir passar a reportagem para vocês da nossa missão lá em Salgueiro, né? Abraço pro povo de Salgueiro, lá de Terra Nova também, beijo grande, tá? Que Deus abençoe. E foi assim, uma semana de muita fé por ali, tá? Eva, manda um Deus proverá para o meu papai Daniel, breve fará 90 anos, estou aqui na Bahia, amém. Daniel, Deus proverá na sua vida, tá bom?
E aí, logo na volta, né, no regresso, nós tivemos aí... eu tive a infelicidade de quebrar um dente, vocês acreditam, gente? Quebrou um dente, inflamou, meu Deus, eu tava com a bochecha desse tamanho. Aí esses dias o bispo me ajudou, não é? E tudo mais. E aí, na oportunidade, há 2 dias tivemos um outro problema que foi com a fibra, né? Fibra ótica de transmissão, quebrou a fibra da empresa que presta o serviço e eles estavam tentando resolver essa questão, tá? E resolveram, acredito, amanhã vamos estar ao vivo, se Deus quiser. E agora já desinchou também o dente. E a gente vai dar sequência ao trabalho da fé, do resultado, entendeu? Estamos na fé. A igreja, graças a Deus, está uma bênção, o povo buscando a presença de Deus, Deus operando maravilhas, milagres, não é? Isso tudo é para a glória de Deus, tá? E hoje se prepara, porque Deus vai abençoar muito você. Olha, eu tenho nas mãos uma caneta, eu tenho nas mãos aqui, ó, um caderno que eu preparei segundo uma direção que Deus nos deu e vai abençoar muito. Josefa Salomão nos dando boa noite direto da Inglaterra, de Londres. Belo Imóveis também, né, pedindo aí para orar pela filha, né? E vamos orar. José Odair, Lúcia Maria e da Célia Fernandes, Eronilda também, né? Olha, Maria Campos dizendo, tem um testemunho, pediu um Deus proverá, tá? E o Jorge Miguel estava internado e já recebeu alta do hospital. Poxa, que coisa poderosa, né? Poxa vida, tá vendo? É Deus sempre respondendo às orações. A Maria, aliás, a Neide Canavarro, Paz Bispo, peço oração pela minha aposentadoria, tá? E a Maria Bernadette, dos Estados Unidos, também com a gente ao vivo. Regiane Conserva, Santana Eletricidade e Prosperidade, Nadir, José Alberto Ferreira, Rodrigues Santos, tá? Patrícia Botelho, oi Patrícia, tudo bem? Neide Ramos, Rejane, Bendito Grão Empresa, prospera e os clientes pedindo prosperidade. Adelma, Vera Lúcia. Bom, o que eu vou pedir para você fazer hoje? Né? Primeiro eu vou ministrar uma palavra e eu quero muito que você preste atenção, tá? Mas muito mesmo, tá? Porque toda vez que Deus ele fala, nós temos que entender que é Deus que está falando pela sua palavra. Então isso jamais pode ser tratado de qualquer maneira, de qualquer forma, tá? De jeito absolutamente nenhum, tá? Ele mesmo, daqui a pouco você vai ouvir, isso vai te abençoar, tá? E eu quero que você preste muita atenção, mas já vai compartilhando, tá? Já vai compartilhando com as pessoas, por favor, para que elas também saibam que a gente está ao vivo, tá? Por favor. Deixa eu só fazer uma correção aqui no que eu estou escrevendo. Tá. O que a gente vai tratar hoje tá num livro de 1 Samuel, tá? A Dice está dizendo que já compartilhou, tá? Compartilha com pelo menos construtora. Boa noite, Bispo Luciano, a paz. Márcia Camargo, boa noite, Bispo, a paz do Senhor, o Senhor é uma bênção, obrigado, e vocês também, tá? A Romana Rom, Bispo, eu já compartilhei, obrigado, Romana. Raimunda Bencide, amanhã eu vou fazer exame para ver como estão os meus rins e vai dar tudo certo, tá?
ô Raimunda. Para a glória de Deus, eu creio nisso. Tá bom? Muito bem. Então, enquanto a gente não começa a ministração, a palavra, tá? Rodrigues Santos, Bispo Astualho, eu faço como para eu adquirir a minha. Em breve, eu vou já passar, a gente estava com algum problema se eu não me engano, nas entregas, alguma coisa desse tipo. Mas a partir de amanhã isso já vai estar resolvido, tá bom? E aí todos que vão fazer o propósito das toalhas podem, já através do Mercado Livre, entrar lá e fazer o seu propósito. E vai chegar e Deus vai abençoar. Bispo, eu moro na cidade de Ladário, Mato Grosso do Sul, no Pantanal. Ramona Rom. Nossa, que benção, hein? Seja bem-vinda, Ramona. E se você, por exemplo, está no canal pela primeira vez ou é novo, se inscreve no canal, gente. Aperta no botão se inscrever. Ademar, Custódio Curitiba. Hoje eu estou vendo com alguns bispos, alguns lugares que nós vamos estar reabrindo, né? Igreja Unida Deus Proverá, para facilitar para algumas pessoas, tá? E Deus Proverá, essa fé, ela vai chegar em todos os lugares, né? Em todas as pessoas que acreditam nessa fé que produz o resultado e que salva a gente, tanto na alma quanto no corpo. Tá bom? Muito bem. Eu não quero ser muito demorado. Eu estou bastante tempo ausente de vocês, né? Praticamente uma semana. Mas agora a gente está na fé juntos e vamos continuar. O que eu quero agora é ministrar sobre a sua vida. Bispo, abre aqui uma na Zona Leste, aqui em São Mateus, tá? Fátima Vieira, na Raquebe Schoff, né? Nós vamos procurar abrir sim, gente. Sabe, à medida dos lugares que Deus vai mostrando, a condição que Deus vai dando, a gente vai procurar abrir, tá? Abre uma aqui em Franca, é a Célia Felíssima Caetano pedindo, tá? Estamos esperando o Senhor aqui em Corumbá. Bom, em breve, acredito que nós vamos estar. Eu creio que vai chegar em Salvador, não tenha dúvida disso. Todos vocês, Cícera, Gedalva, Santos, Bispo, boa noite, peço oração. Vou fazer uma cirurgia na vista, vamos orar sim, tá? Cícera, já já. Gente, deixa eu mandar um beijo grandão, sabe? Irlã Magalhães, quando o senhor volta para Manaus? Boa pergunta, né, Irlã? Assim, eu não digo voltar por conta do trabalho aqui em São Paulo, tá? Voltar, eu não digo voltar. Mas fazer reuniões em Manaus e reabrir a igreja, isso aí não tenha dúvida de que nós vamos fazer, tá? Será que Valença vai ter a igreja? Terá, certamente terá. Construtora Oliveira vai chegar em Curitiba? Vai chegar em Curitiba. Nós vamos reabrir a igreja em Curitiba. Agora, é muito importante, gente, que nós venhamos fortalecer um braço da igreja, e eu vou falar sobre esse assunto hoje, e vai ficar muito claro, graças a Deus vocês são da fé, são inteligentes, vão entender muito bem isso, tá? E para que a gente possa entender, vamos à palavra, e à medida que Deus for falando, a gente vai discernindo a mensagem, e vamos chegar aonde Deus quer que venhamos chegar para compreender o que nós vamos falar, tá? Eu queria ir em Curitiba, eu sou missionária, tá? Eu queria ir em Curitiba, sou missionária Eni, de Itaperuçu. Oi, missionária Eni, nós vamos chegar aí, tá? Vamos chegar aí novamente, tá bom? Não tenha dúvida disso. Gildete Alves, Bispo Luciano, depois da vinda do Senhor em Salgueiro, foi chuva aqui, estava muito quente. Amém, glória a Deus por isso. Que bom. Oi, Bispo, vamos esperar o Senhor aqui em Manaus. Espera, porque eu vou estar visitando aí novamente. Abre uma igreja em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, nós vamos abrir, tá? Não vamos deixar a ansiedade tomar conta da gente, tá?
Vamos orar, Josefa. Bispo, abre uma igreja aqui também em Juiz de Fora. Edilane, essa eu estou devendo, nem que seja uma visita a Juiz de Fora, eu tenho que ir. Mas também vamos ter o trabalho aí, tá? Boa noite, bispo. Manda um Deus proverá para mim em BH. Ana Maria, tá bom, Ana? Tá? Abre no Rio Grande do Norte, bispo, cidade de São João do Sabugi. Rodrigues Santos. Muito bem. Vamos orar. Estou disponível para ajudar se precisar de mim. Conta comigo, bispo, missionária Inê. Tá bom, missionária? Vamos contar sim, pode ter certeza, tá? Principalmente no nosso Deus. Agora eu quero ministrar, gente, a palavra, que é o propósito dessa live, é exatamente isso. É fortalecer a nossa fé, tá? Por intermédio da pregação e da oração. E é isso que nós vamos fazer agora. Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, tá? A mensagem de hoje. Primeiro livro de Samuel, tá? Capítulo 2. Capítulo 2, versículo é o 30, tá? Capítulo 2, versículo 30. Tá? Abra lá, por favor. E vamos entender uma coisa que Deus vai falar com a gente hoje. Regina de Terra Nova, Pernambuco. Oi, Regina, tudo bem? Você estava lá na praça também, Regina? Estou devendo uma visita agora a Terra Nova. Donizete, Luciano. Bispo, eu sou Sara. Deus vai dar grande templo aqui em São Paulo. Só aguardar esta promessa de Deus. Amém, Sara. Eu recebo, tá? Eu recebo. Recebo mesmo. Vamos então entender a mensagem? Vamos agora, eu queria que você prestasse muita atenção na pregação, tá? Deus poderoso, fale conosco, nos edifique pela palavra, nos alimente através dela, renova a nossa fé e nos mostra o que nós ainda não vimos, nos faz perceber o que ainda não percebemos e nos coloca dentro da tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. E a glória seja do nosso Deus. Vamos lá. 1 Samuel capítulo 2, versículo 30, diz assim: Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara. Vamos começar a entender. Agora não vamos pedir nada, gente. Vamos só prestar atenção na pregação. E se você for comentar, vamos comentar sobre a palavra. Agora não é o momento, há tempo para tudo, não é? Então não é o momento agora da gente pedir bênção, pedir... Não. Agora é deixar Deus falar conosco, tá? Só vou aqui conceder o testemunho para a glória de Deus e a gente prossegue. Ranúzia Santos. Bispo, fui procurada por uma irmã que esteve na unção na praça. Ela me pediu um pix da igreja e falou que vai ajudar esse ministério porque quer essa igreja aqui em Salgueiro, Pernambuco. Então, nós vamos ter a igreja em Salgueiro, tá? Nós vamos ter. É o Brasil inteiro pedindo essa igreja. Isso é uma coisa assim muito poderosa. Mas agora vamos concentrar na palavra. Depois, Janúzia, no privado, eu passo para você, e aí você passa para ela e a gente vai falar melhor sobre isso. Bom, portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara. Vamos parar para pensar aqui. Observa que
esta fala, ela vem de uma mensagem direta do Deus de Israel, ou seja, do próprio Deus. Deus, ele até hoje fala da mesma maneira. E às vezes nós, com tanta modernidade, sabe, não damos conta e não valorizamos isso. Com tanta tecnologia e por aí vai. No passado não existia televisão, não existia rádio, não existia internet nessas épocas, não existia absolutamente meios de comunicação que roubasse tanto a atenção das pessoas. Então, os profetas, eles eram bem mais respeitados, bem mais ouvidos, eles tinham bem mais credibilidade. Com o avanço, com o passar do tempo, o avanço da tecnologia e de tantos outros meios de comunicação que surgiram, essa questão de Deus usar pessoas para falar ou dar ensinamentos, recados, orientações, exortações, palavras, por intermédio de pregadores, ou seja, profetas, começou a ficar banalizado. Se banalizou demais. Eu até confesso que realmente, em muitos casos, se tornou uma bagunça essa questão. Quando alguém me fala sobre as profecias provenientes de Deus e sobre as seguranças, sobre se ela vem ou não de Deus, alguém me pergunta sobre isso, eu costumo dizer o seguinte: olha, o senhor desacredita que alguém possa ser usado como profeta, como profetisa? Eu falo não. Mas, se existe alguma sombra de dúvida, eu me garanto, e garanto, uma vez que esta revelação, ela vem direto da palavra pregada. Então não tem como dizer, este homem criou, este homem inventou, este homem mentiu, esta mulher, seja lá quem for. A palavra está ali, e ela, uma vez interpretada, entendida, você sabe que é a palavra de Deus. Ponto. Isso anula aquela dúvida, dado a banalidade dos dias de hoje, sobre as pessoas que dizem, eis que Deus está me mostrando, eis que Deus está me dizendo. Eu não vou duvidar de absolutamente ninguém. Mas digo que a minha garantia, onde não há sombra sequer de dúvidas, está na pregação da palavra. Ponto. Isso garante a veracidade, a verdade de Deus para mim e para você. Amém? E ponto. É a minha forma de enxergar e de acreditar. Prosseguindo, o Senhor Deus de Israel declara, ainda baseado nisso, ainda baseado nisso, nós estamos aqui diante de uma palavra que ela não pode ser, gente, rejeitada. Ela até pode, não se deve. Ela não pode estar baseada sobre alguma dúvida. Deus de Israel declara, quando Deus falar, o temor, o respeito e a crença devem ser absolutos. É bem verdade que a maneira de Deus falar não mudou. Ele falava por intermédio de Samuel. E hoje ele vai falar por intermédio de outros homens e mulheres, de outras pessoas. É o que eu disse, a banalidade
com o tempo e o crescimento da tecnologia, a facilidade de se ouvir muito fácil a palavra desse ou daquele, banalizou de maneira que muitas pessoas acabam desacreditando. Mas nós devemos vigiar com isso, porque Deus ainda fala, Deus ainda ensina, Deus ainda, Ele nos mostra o caminho, Deus ainda, Ele nos mostra a revelação das Escrituras. E tem muitas pessoas que, por conta dessa banalidade toda, elas estão ignorando palavras que vêm diretas de Deus para ela. Entende? Porque talvez você queira interpretar o vir ou não vir de Deus baseado em pessoas. Cuidado. Você precisa ouvir a palavra e pedir que o Espírito Santo te dê discernimento sobre o que você está ouvindo. E vai haver uma confirmação dentro de você do Espírito de Deus na tua vida, se é o Espírito de Deus que está falando também do outro lado. Agora, o cuidado que temos que ter é para não julgarmos. Porque às vezes nós podemos cair num erro gravíssimo. Deus pode estar usando uma pessoa que você desacredita que esteja, e você vai estar jogando fora uma palavra que pode salvar a tua vida. Se Deus, ele, num dado momento, se ele entendeu que deveria usar um jumento, ou uma jumenta, perdão, o que dirá uma pessoa? Quem acreditaria, como o profeta não acreditou, que uma jumenta poderia estar sendo usada por Deus? Então ele julgou o fato de ser um animal. E às vezes você está ouvindo uma palavra que você está julgando segundo o que você vê de uma pessoa, segundo o que você acha de uma pessoa, segundo o que você interpreta de alguém. Cuidado, às vezes Deus pode até usar alguém que nem se converteu ainda. Até porque jumentas não se convertem. Não sei se você entende o que eu estou falando. Eu estou só trazendo à sua memória a ideia de que devemos tomar cuidado quando Deus, ele fala. Ele fala como ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer e através de quem ele quer. Então, às vezes, nós jogamos fora alguns momentos que Deus separou para falar conosco, porque julgamos quem estava falando. Isso é perigoso. Se aquele que está falando não fala por Deus, se você tem o Espírito de Deus, ele vai te dar o discernimento, você vai perceber. Você está entendendo o que eu estou falando? Entende? Muito bem. Voltando ao entendimento. Espero que você tenha entendido até aqui. E Deus, ele está falando conosco agora. E ele está trazendo um assunto muito importante, que as pessoas, elas estão aos poucos se esquecendo na caminhada da fé. Ele disse assim: eu prometi a sua família e a linhagem de seu pai que ministrariam diante de mim para sempre. Deus, ele falando, eu fiz uma promessa. E eu estava disposto a cumprir esta promessa. Porém, ele disse assim, mas agora o Senhor declara, Samuel falando, longe de mim tal coisa. Vamos lá. O que estava acontecendo aqui? Deus estava usando
Samuel para dizer que ele estava mudando de ideia acerca de uma promessa que ele tinha feito. Ele prometeu, estava disposto a cumprir, mas num dado momento, Márcia Camargo, abre uma igreja em Santa Catarina, por favor. Vamos chegar aí, tá bom? Vamos chegar. Mas num dado momento, ele mudou de ideia. Bispo Luciano, Deus pode mudar de ideia acerca de alguma promessa ou de algum propósito relacionado à minha vida? Pode ou não pode? Pode. Ele pode. Ele pode. Mas por que ele pode, se ele prometeu? Porque Deus, ele se baseia relacionado a mim e a você em uma palavra, além da palavra fé. E que palavra seria essa, bispo? A palavra seria honra. Honra. Ele está falando desta palavra no que diz respeito a reconhecimento. Ou seja, ele diz em seguida dentro do texto assim, ó: sabe por que eu estou mudando de ideia? Eu estou mudando a minha promessa? Porque ele disse: honrarei aqueles que me honram. É isso que está acontecendo na vida de muitos que servem ao Senhor. O que é a palavra honra? Dentro desse contexto, a palavra honra está sendo relacionada a reconhecê-lo. Aqueles que me reconhecem. Ele disse: honrarei aqueles que me honram. Ou seja, aqueles aqueles que me reconhecem. Aqueles que me reconhecem, eu vou reconhecê-los. Honrarei os que me honram. E aí entra uma série de adjetivos. Aqueles que me reconhecem, eu vou reconhecê-los. Aqueles que forem fiéis a mim, eu vou ser fiel a eles. Aqueles que me colocarem em primeiro lugar, eu vou colocá-los em primeiro lugar. Aqueles que me aceitarem, eu os aceitarei. Aqueles que procurar me agradar, eu os agradarei. Aqueles que procurarem fazer a minha vontade, eu também farei a vontade deles. Quando ele diz: os que me honram, eu honrarei, ele está trazendo tudo isso em uma só palavra. E as pessoas, com o passar do tempo, elas têm Deus na sua vida, mas já não com a devida honra. E aí é que está o grande problema. Porque isso não depende do meu reconhecimento, nem do reconhecimento desse ou daquele, porque trata-se de uma relação direta entre você e Deus. É Ele que vai reconhecer se você está honrando a Ele ou não.
Não é o meu julgamento, não é o que eu imagino, não é o que eu penso, nem o que as pessoas pensam, que fará com que haja esse reconhecimento no que diz respeito à honra. Não dá para ninguém, absolutamente ninguém, se meter neste contexto que Deus está trazendo para mim e para você. Não sei se você está entendendo essa palavra. Porque eu posso imaginar que você honra a Deus em todos esses critérios. Você pode até imaginar que eu honro a Deus em todos os critérios. Mas realmente quem sabe se há alguém honrando a Deus é o próprio Deus. E ele percebe que neste caso não estava havendo honra, não estava havendo reconhecimento. Então a promessa caiu por terra. Ele disse: eu estava disposto a fazer com que a sua linhagem ministrasse diante de mim para sempre, baseado na honra que vocês estavam praticando a mim. Mas no momento em que eu percebo que vocês pararam de me honrar, ou me honram de forma parcial, então eu tive que mudar isso. Porque quando Deus decide honrar alguém, ele vai honrar de fato e de verdade, diante de tudo, diante de todos, independente do que for, de quem quer ou não que isso aconteça. Agora, ele vai honrar baseado no teu comportamento diante dele e que faça ele entender. O Luciano tem me honrado. O diário da Bia tem me honrado. O Rodrigues Santos tem me honrado. A Adelma tem me honrado. A Gilma tem me honrado. E isso não é uma coisa que os outros vão dizer. É o próprio Deus que sente, que percebe, que vê as tuas atitudes, o teu comportamento, a maneira que você recebe os seus apelos, aquilo que o engrandece, aquilo que o glorifica, aquilo que ajuda a obra dele, aquilo que dignifica ele, aquilo que faz com que as pessoas reconheçam que você realmente coloque em primeiro lugar, aquilo que, sabe? Quando você consegue transmitir esse comportamento de honra para Deus, aí não tem jeito, ele vai te honrar. Não quero dizer que esta honra vai acontecer no seu tempo, nem no meu tempo. Mas ele vai honrar no tempo dele, que é a hora certa, o momento certo, e todos saberão e verão que foi Deus que te honrou. Não sei se você consegue compreender. Então ele diz assim: honrarei, fique certo. Deus dizendo: Samuel, avisa para eles que eu vou honrar. Eu vou reconhecer. Eu vou fazer todo mundo saber, todo mundo ver que eu estou honrando esta pessoa. Mas, se esta pessoa também fizer todo mundo ver, todo mundo saber que eu, na vida dele, na vida dela, estou em primeiro lugar. E aí tem um porém. Qual, Bispo Luciano? É que quando você decide honrar de verdade a Deus com a sua vida em primeiro lugar, você vai comprar uma briga com muita gente. Você vai aborrecer muita gente.
você vai ter muitos inimigos. Você vai adquirir muitos problemas. Porque a pessoa que decide honrar a Deus em primeiríssimo lugar, ela entra na contramão do mundo. Não sei se você está entendendo. Não sei se você está compreendendo o que eu estou falando. Então, o honrar a Deus não é tão simples quanto parece. Por quê? Você vai começar a ter muitos desacordos, porque não dá para honrar a dois senhores, diz a Bíblia. Ou tu honra um e aborrece o outro, ou você honra o outro e aborrece um. Essa é a questão. E nós estamos vivendo num mundo onde está todo mundo querendo honrar todo mundo. Está todo mundo querendo honrar todo mundo. Eu preciso ficar bem com todo mundo. Eu tenho que ficar bem com Deus e vou ter que ficar bem com os homens. E não tem como isso acontecer, gente. Não tem como. É impossível isso acontecer. Se fosse possível, Jesus, ele conseguiria. Mas se o próprio Deus veio à Terra na forma do Senhor Jesus e ele não conseguiu essa façanha, por quê? Ou ele agradava ao Pai, ou então ele agradava aos homens. E você viu no que deu. E isso é até os dias de hoje. Você prega uma verdade, quem quer a verdade vai dizer amém, vai dar um glória a Deus. Mas quem não quer a verdade vai te xingar, vai te chamar de bandido, de bandida, de enganador, de mentirosa, de falso profeta, vai te chamar de tudo. A tua família, quem quer Deus, vai ver você honrar a Deus e vai dizer amém. E quem por enquanto ainda não quer, vai para eles o honrar a Deus é uma ofensa. Como é que você coloca primeiro, porque na concepção deles não é nem Deus. Eles dizem, como é que você bota a igreja em primeiro lugar? Eles acham que é a igreja. Como é que você coloca o pastor em primeiro lugar? Eles acham que é o pastor. Mas isso é compreensível, é o entendimento do mundo. E Satanás contribui para que eles pensem dessa forma. Agora, não tem outra forma de você ser reconhecido como alguém que honra sem que você honre de verdade. Não tem outro jeito, não tem outra maneira, gente. Entende? Então, é você ter ciência de que numa decisão de honrar a Deus, você vai ter que abrir mão do seu ego, abrir mão do seu eu, abrir mão do seu bem-estar, abrir mão do seu sossego, da sua paz, da sua tranquilidade. Porque, desculpa a expressão, o pau quebra. Você toda hora vai ser julgado, toda hora você vai estar sobre os olhos de alguém, você não vai poder falar nada, que tu vai ter sempre alguém para te questionar. Vai ter toda hora alguém para querer perguntar a você sobre uma coisa ou outra, para ver se te pega num vacilo. E se você vacilar, que é muito provável que aconteça, porque somos homens e pode acontecer, essas pessoas elas vão querer te crucificar. Você lembra de alguém? Jesus? Tipo, você não quis honrar a Deus, então da nossa parte não tem misericórdia. Isso é os homens. Isso são os homens. E nós temos que ter estrutura espiritual para compreendermos e sabermos lidar com isso. Mas não se engane, Deus ele deixa muito claro, eu só vou honrar quem me honrar.
E essa honra que ele fala é honra pública. Ou seja, para Deus me honrar publicamente, eu preciso honrar a Deus publicamente. Não dá para honrar a Deus no escondido, sem ninguém ver, sem ninguém saber. Tem que ficar claro mesmo. As pessoas precisam ter ciência mesmo que eu sou servo de Deus, que eu sirvo a Deus, que eu amo a Deus, que Deus está em primeiro lugar, que o meu dízimo é do Senhor, é para a obra de Deus, que a minha oferta é dada mesmo, sem eu ter vergonha de dizer que dou, que a minha oração, que eu oro mesmo, sem precisar orar aqui, ali, eu lá, eu vou orar, que eu carrego mesmo a Bíblia, que eu sou uma pessoa que vou mesmo à igreja, eu não escondo isso de ninguém, para a honra ser pública da parte de Deus para com você, a tua honra para com Deus tem que ser pública também. Não dá para maquiar. E se você tentar, Deus ele sabe que essa honra não é perfeita. Que essa honra é uma honra embutida, que é uma honra não declarada, que é uma honra medrosa, que é uma honra que Deus não aceita. Não tem jeito. Isso é fato, gente. Sabe, uma vez eu ouvi uma história de uma pessoa que ela arrumou um emprego, começou a trabalhar, e aí ela estava lá já há um ano naquele emprego. E ela não falava para ninguém que ela ia para a igreja, que ela não orava lá, ela não dava pinta de que era uma pessoa cristã. E uma pessoa que é de Deus, gente, não adianta. A maneira dela se comportar, não precisa ela falar que é, a maneira dela de se comportar mostra que é. Não tem jeito. Só que ninguém notava isso. Então começamos a entender que o comportamento daquela pessoa no trabalho não era de alguém de Deus. Aí depois de um ano alguém falou assim: olha, eu estava pensando, alguém me convidou, eu queria ir numa igreja evangélica. E falou para essa pessoa: o que você acha? Aí ela disse assim: ah, eu acho que é ótimo, porque eu sou evangélica. Olha a resposta da pessoa. Olha, nós trabalhamos juntas há um ano. Eu podia imaginar tudo, menos isso. Aí eu te pergunto, será que essa pessoa procurou honrar a Deus no trabalho? Hã? Ela escondia isso. Ela tinha medo da reação, do comportamento das pessoas para com ela, por conta da fé dela em Cristo Jesus. Então, Deus ele quer honrar, mas ele disse: quem me honra. E aí eu finalizo com a seguinte frase do Samuel para com eles, da parte de Deus, dizendo: mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Tá aí. Mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Não é uma ideia, uma visão do Luciano, nem do Samuel. É uma visão, é uma declaração do próprio Deus, dizendo na época para eles e hoje para nós. Resumindo, eu sou Deus dizendo, eu sou assim. Deus falando. Poucas palavras. Eu vou honrar quem me honrar.
Você está entendendo? Eu vou honrar quem me honrar. E esta honra, ela não está relacionada a pessoas julgarem isso. Isso não tem nada a ver comigo. Isso não tem nada a ver com você e outras pessoas. Sua vida com Deus é a sua vida com Deus. Ele sabe quem procura honrá-lo em todos os aspectos e quem não. Ele sabe quem o assume de fato e quem não assume. Ele sabe quem procura ser fiel e quem não procura. Então, não é uma mensagem para você se basear no julgamento das pessoas. As pessoas não sabem de nada a seu respeito. As pessoas que lidam com você, elas pensam que sabem, pensam que te conhecem, pensam que conhecem o seu coração, mas não é verdade. Elas só pensam que conhecem e que sabem. Quem realmente conhece e sabe de você é você mesmo e o próprio Deus. Deu para entender isso? Por isso, tira os fantasmas da cabeça sobre o que as pessoas pensam. Como elas estão pensando sobre você, tem pessoas também pensando sobre elas. Como elas também estão julgando você, tem pessoas também julgando elas. Como elas também estão querendo te condenar, tem pessoas também querendo condená-las. Então, não desencana com essa coisa de que as pessoas. A questão é você e Deus. Ponto. Deu para entender isso? Muito bem. E agora a gente entra numa questão real, tá? E eu encerro daqui a pouco para a gente orar. Uma irmã me procurou e veio falar comigo sobre uma situação que aconteceu com ela, né? Muito bem. O pastor da igreja dela, ela não é não, eu posso dizer que não era, né? Porque agora ela disse que vai congregar na Igreja Unida Deus Proverá. O pastor da sua antiga igreja tinha chamado ela para fazer um propósito, né? De ajudar a igreja, porque a igreja parece que estava comprando um horário de rádio, de programa de rádio. Escuta isso. E o pastor, ele chamou os membros, os congregantes da igreja para ajudarem. Olha, gente, nós vamos assumir um compromisso. Vocês ficavam sempre me pedindo para a gente ter mídia na igreja, para evangelizar, para vocês poderem estar ouvindo a palavra em casa e tal. Então nós chegamos a um acordo, tá? E, pura e simplesmente, é só fazendo uma recapitulação aqui, uma correção, não é nem correção, é só uma observação. Você não precisa falar que você é crente. Foi o que eu disse na pregação. O teu comportamento revela. Eu não preciso chegar no trabalho, eu sou crente, eu sou da igreja, eu sou de Jesus, eu sou... Não. Tuas atitudes, teu comportamento vão fazer pessoas olharem e falar, essa pessoa é diferente. Ponto. Às vezes a boca fechada e um comportamento adequado evangeliza alguém, tá? Então não é necessariamente necessário você ter que chegar em todo lugar e dizer, sou crente. Não, só para ficar claro isso, tá? Então, ele chamou os irmãos e falou, olha, a gente precisa de um determinado valor
para a gente poder fazer o tal do programa de rádio. Ela falando comigo da situação. Eu estou ouvindo. E aí, ela falou que algumas pessoas, na mesma hora, levantaram as mãos e se propuseram a ajudar e tudo mais. E ela é uma pessoa que Deus tem abençoado muito ela. Essas foram palavras dela, tá? E aí eu não vou falar o nome dela por uma questão de respeito a o que ela declarou. E ela falou assim: bispo, na altura ele chamou algumas pessoas que podiam ajudar a pagar o programa, porque segundo ele o programa era 40 mil reais por mês. Tá? Tantas horas de programa numa rádio muito conhecida. Tá? E aí, bispo, o que aconteceu? Ele falou: gente, eu preciso de uma ajuda que seja recorrente. Eu não posso assumir esse compromisso de maneira que eu assuma esse compromisso esse mês e no mês que vem eu não tenho dinheiro para pagar. Então, ele disse: eu preciso, ele falando, de 40 mil reais todos os meses. Né? E ele falou: nós temos 4 pessoas que podem ajudar com 10 mil reais todos os meses. Se nós tivermos 10 pessoas ou 4 pessoas, nós já temos os 40 mil, ele falando. E ela foi me contando a história, vai ouvindo. Tudo bem. Se nós tivermos pessoas que podem ajudar com 5 mil, tá? Então nós vamos ter aí 8 pessoas e tudo mais. E ele foi entre 3, né, mil, depois 2 mil, até 1.000 reais, que eram 40 pessoas com 1.000 reais. E ela disse que as pessoas foram levantando e foram, né? E ele disse assim: isso aqui, gente, é para honrar a Deus. Porque você está investindo num programa que fala de Deus, que propaga o nome de Jesus. Aí ele explicou: as pessoas no mundo, elas investem valores para propagar o nome de artistas, de times de futebol, e por aí vai. E aí ele explicou, ela disse que todos foram lá, fizeram o que tinha que fazer, assumiram os seus compromissos. E ela disse: bispo, eu sou uma pessoa que Deus me prosperou, eu não sou uma pessoa rica, mas eu vivo bem, eu como, bebo, tenho meu sustento, tenho uma lojinha, tenho meu negócio, eu vou, sabe? E eu poderia ajudar todos os meses com 5 mil reais, que Deus me deu essa condição. Mas eu não fiz. Eu não fui, não assumi o compromisso e não fui. E aí, bispo, quando chegou em casa, escuta isso, vai ouvindo. Ela falou: quando chegou em casa e tudo mais, eu cheguei do culto, deixei minhas coisas lá, fui fazer as minhas coisas e tal. De repente, meu filho chegou. E aí o meu filho falou assim para mim: mãe, eu tinha um sonho de assistir um show de um determinado artista. Olha isso. E eu tenho esse sonho já há muito tempo. E vai ser num navio, num cruzeiro. Vai vendo. Em um cruzeiro. E o camarote é 5 mil reais. Escuta isso. Poxa, mãe, a senhora não podia me ajudar e pagar o camarote para mim? O que você acha que ela falou? Ah, meu filho, é um sonho que você tem? É. Ela falou: eu vou pagar o camarote para você.
e deu os 5.000 reais para o menino. O menino não, um homem. Já o filho dela casado. Fazer lá o tal da realização do sonho dele. Ela disse que na hora que ela fez isso, o coração dela doeu. Ela falou, bispo, foi como se o Espírito Santo falasse assim, é assim que você me honra? O que ela queria falar com o senhor, bispo? Ela estava me pedindo uma orientação. Por que ela sentiu aquilo? E eu expliquei para ela, eu falei, filha, veja bem, não é que Deus não queria que você honrasse seu filho. Muito pelo contrário. Seu filho tem esse sonho há quanto tempo? Aí ela disse, segundo ele, há anos. E qual foi a primeira vez que ele falou com você que ele tinha um sonho desse? Ela falou, foi a primeira vez, agora. Eu falei, e quando foi que ele falou? Foi no dia que eu cheguei da igreja. Eu falei, você tem ideia de que dia foi esse? O que aconteceu nesse dia? Ela, como assim? Eu falei, foi no dia em que o seu pastor, ele chamou as pessoas que amam a Deus, pelo menos que dizem que amam, que são gratas a Deus, que querem propagar o nome de Jesus, que dizem que querem ver o nome de Jesus chegar em todo lugar, que dizem que querem ver os milagres acontecer na vida das pessoas, que querem se salvar e salvar, e chamou essas pessoas para investirem num programa de rádio que faria a propagação da palavra de Deus. Você não está vendo que tudo aconteceu no mesmo dia? Deus provou você. No mesmo dia que ele usa o teu pastor para te chamar, para você abrir mão desse valor para um programa de rádio que propagaria o nome de Jesus a quem você disse, sabe, que ama a Deus, e você se nega, ele permite que no mesmo dia o teu filho te fizesse uma proposta no mesmo valor. Será que você não entende? Ela falou, bispo do céu, Deus tem misericórdia de mim. Só que ali, minha irmã, eu falei para ela, infelizmente, você decidiu honrar mais o seu filho, ou honrar o seu filho em primeiro lugar, do que honrar um propósito de Deus. E você se esquece que quem te deu o teu filho foi Deus. E você se esquece que quem te deu a condição de hoje poder ter 5.000 reais para ofertar foi Deus. E você se esquece que quem tem dado fôlego e forças a você todos os dias é Deus. Não é que Deus não queria que você honrasse seu filho. Era Deus só queria saber se você honraria ele em primeiro lugar. Ela começou a chorar. Sabe? E falou para mim, Deus me perdoa? Eu falei, claro que perdoa. Eu perguntei para ela, você se perdoa? Ela, eu devo me perdoar? Eu falei, ora, se Deus te perdoa, quem é você para não se perdoar? E aí, sabe o que me veio à memória? Deus não queria o Isaac morto. Deus só queria saber se Abraão honraria ele em primeiro lugar do que honraria Isaac. Ele disse, eu honro quem me honra. E quando Abraão, em primeiro lugar, abriu mão de tudo, até do filho, para honrá-lo, Deus honrou e honra Abraão até hoje. Mesmo depois de morto. Hoje, e aí me veio à memória tudo isso, e me passou uma coisa pelo meu coração.
muito forte. Hoje eu estava para entregar o programa de televisão. Eu estava propenso, porque a despesa é alta. E eu falei, Deus, eu vou entregar esse programa. E na mesma hora, gente, o Espírito Santo, ele falou comigo, larga de ser covarde, rapaz. E eu falei, meu Deus, não é covardia. Ele falou para mim, você sabe o que acontece na vida de pessoas a cada dia que esse programa vai pro ar? Você tem ideia de quantas pessoas são salvas? Você tem ideia de quantas pessoas que estão indo para uma morte por causa de um câncer? Quando esse programa ele entra no ar, eu vou lá e curo elas. Você tem ideia de quantas pessoas acordam decididas a se matar, e eu já te dei prova disso? E quando esse programa entra no ar, eu vou lá e tiro do coração delas o desejo da morte, do suicídio. Ele disse, minha obra não é para covarde, rapaz. Eu falei, amém, Senhor. Que o Senhor me perdoe. Eu nunca fui covarde, eu só estava receoso. Ele falou, então arranca isso agora do teu coração e vai para cima, rapaz. Eu sou o Deus de quem vai para cima. Eu sou o Deus de quem marcha. Eu sou o Deus de quem toma atitude. Eu sou o Deus de quem não tem medo. Eu sou o Deus de quem me honra. E eu tomei então, gente, uma decisão, até baseada no testemunho dessa mulher. De levantarmos, gente, a partir de hoje, presta atenção, levantarmos a partir de hoje um número de pessoas que vão nos ajudar com ofertas que vão manter o programa e não vão deixar o programa sair do ar de jeito nenhum. Sabe o que é de jeito nenhum? Por uma questão de honra. Por uma questão de honra. Não vão. Nós vamos levantar um exército, presta atenção, de 1000 pessoas. Vai ser 1000 pessoas. Que vai ser o grupo que vai honrar a Deus na televisão. Na televisão. Na televisão. E eu vou fazer uma coisa diferente. Eu vou abrir espaço. Escuta isso. Eu vou abrir o espaço. Eu vou abrir espaço. Escute bem isso que eu estou falando para você. Tá? Eu vou abrir espaço para que, presta atenção, pastores de outros ministérios que não têm nenhuma condição dar endereços, sabe? Dar endereços das suas igrejas no nosso programa, para mostrar que a gente não é da placa, que a gente é do reino. Então, a partir de hoje, eu estou levantando, tá? Presta atenção. Eu estou levantando, a partir de hoje, um exército
O exército da honra é os que vão honrar. Deus te honrou até aqui. Deus te honrou até aqui. Sabe? E às vezes a gente não faz o que deveria fazer para honrar a Deus. Olha, quando chega período de carnaval, tá chegando aí. Natal, 13º, chegando. A gente gasta com a gente. Não tá errado, não. Mas poucas vezes lembramos de Deus e só fazemos o básico. Tá chegando o carnaval. Os homens, pessoas que estão o ano inteirinho, sabe fazendo o quê? Todo mês elas depositam na conta de uma escola de samba o dinheiro da fantasia. 100, 200, 300, 400, dependendo do valor da fantasia, tem gente que deposita R$1.000 por mês, até o final do ano, porque a fantasia custa 12 mil. Pessoas que já têm conta na farmácia, todo mês o cartão dela debita 300, 400, R$500 só de remédio. E nós ficamos enchendo a boca. Eu honro a Deus, eu quero honrar a Deus, eu sou de Deus. Espera aí. Ele disse, se eu sou o Pai, aonde está a minha honra? Então, pessoal, eu coloquei uma coisa. Hoje, depois que Deus me deu isso, e eu vi o testemunho daquela mulher, nós vamos fazer de forma recorrente. De forma recorrente. Nós vamos levantar a partir de agora, presta atenção. Eu tenho um bloco onde eu vou colocar todos os nomes aqui. E esses nomes, eu vou mergulhá-los, presta atenção, dentro de um recipiente que eu vou fechar com óleo ungido. Teu nome vai ficar ali. E o Espírito de Deus, o Espírito que honra os que honram a Ele, vai te honrar todos os dias, se você também honrar a Deus todos os dias. E isso não é para quem tem condição, isso não é para quem é rico, isso não é para quem é pobre, isso não é para quem tem ou para quem deixou de ter. Isso é para quem quer honrar a Deus de verdade. Então nós vamos começar com os 12. Eu vou levantar 12 pessoas que elas vão, presta atenção, honrar a Deus com uma oferta de R$1.000 todo mês. Todo mês. E essa oferta você vai dizer, Deus, não é para a direita, não é para a esquerda. Eu vou te honrar para o seu nome ser propagado na TV, no programa da oração da janela. Porque todo mês eu gasto, Deus, mais de R$1.000 ou R$1.000 com alguma coisa. E vai ser oferta recorrente, gente. Eu vou fazer um carnê. Eu vou enviar para você esse carnê. Eu vou enviar para você esse carnê. Esse carnê vai chegar para você. E ele vai estar escrito apenas TV. Honra. Tá? Honra por honra. Vai ser o nome desse carnê. Honra por honra. TV. Porque se hoje você está de pé, se hoje você respira, tem saúde, já conquistou bênçãos, tem o seu negócio, ou tem o seu trabalho, ou você não passa fome, você é uma pessoa que percebe Deus na tua vida todo dia, você pode ter certeza
pode ter certeza. É graças a Deus que está te honrando. Então, queridos, eu não vou tirar o programa. E nós vamos começar com esse desafio já a partir de amanhã. Eu falei para Deus hoje, Deus, nós temos que ter amanhã, até amanhã, meio-dia, para esse programa poder ficar no ar, pelo menos esse final de semana, e a gente vai pagando. Me ligaram, eu ia tirar, mas eu falei não, e quando Deus falou isso comigo, eu falei, Deus, só me perdoa, não vou, é para fé. Ele falou, chama meu povo. Nós temos que ter até amanhã, meio-dia, 10 mil reais. E aí temos um problema. Que nós tivemos uma situação na conta da igreja, de ontem para hoje, onde todos os valores que foram depositados nós não tivemos o acesso. Então, eu vou chamar agora, porque eu não vou chamar a conta não, vai sobrar. Todos que estão nessa live agora, tá? Todos que estão nessa live. Ó, a Maria Josineide, ela tá falando, chegando para mim os R$1.000 na minha conta, amanhã eu vou transferir para o propósito da TV. A Maria Josineide Torres. Eu vou chamar, presta atenção, agora, 10 pessoas que vão fazer até amanhã, inclusive já a partir de agora, uma oferta de R$1.000. Presta atenção. Você só vai fazer no Pix 2, @iudp.org.br. Eu vou subir esse Pix para você, tá? Pix 2, @iudp.org.br, tá? Pix 2, só nesse, Pix 2 ou no Pix 3, @iudp.org.br, @iudp.org.br. Todos que têm essa chave. Eu vou chamar agora 10 pessoas. Você vai me mandar o nome agora no 972453151. Eu tenho aqui um propósito meu de uma garrafa que eu trouxe de Israel. Que essa garrafa eu falei, Deus, eu não vou. Esse é um propósito meu. Eu coloquei o meu nome ali dentro desta garrafa. Desde que eu vim de Israel, ela só tem o meu nome. Eu falei, eu vou botar o meu nome. Que o teu espírito honre a minha fé todos os dias. Esse foi um propósito que eu fiz desde a última vez que eu vim. E eu vou pegar essa garrafa, presta atenção. Tá? E eu vou colocar o nome de todos que entraram na fé da TV. Então presta atenção. Agora, são 10 pessoas que vão fazer com R$1.000 hoje. E 300 pessoas que vão fazer com R$100 agora. Agora. Bispo, vou honrar. Sabe por quê? Deus tem me honrado. Deus já me deu muito mais do que R$1.000. Muito mais até do que isso. E eu não aceito falar que honro e na hora de honrar eu dou para trás. Não. Você vai botar o seu... Você só vai colocar assim agora. Tu vai mandar no 9724535. 9724535. 297-245-3151. São 300 pessoas com R$100 agora. Nem que você tenha que pegar com alguém. Mas tu vai falar, Deus, eu quero honrar hoje no chamado de TV. É a TV. Você vai me dar o teu nome, tá? Eu vou escrever nesta folha que você está vendo aqui, nessa que está aqui. Eu vou tirar um por um, vou colocar dentro dessa garrafa que só tem o meu nome. Mas agora não vai ter só o meu, não.
vai ter o seu também. E aí, queridos, pode se preparar. Todo santo dia, o teu nome junto com o meu, que vai estar dentro dessa garrafa com óleo ungido, eu vou apresentar diante da televisão e vou dizer: honra a Deus, porque elas estão te honrando. Ah, meu irmão, pode ter certeza, tu vai ver a honra que Deus vai dar a você. Ele vai te honrar. Porque ele disse: eu honro os que me honram. Agora os que me desprezam vão ser desmerecidos. Eu sei que a data não pode ser a melhor, mas Deus, ele traz propósitos assim, gente. É quando a data tá ruim mesmo. É para provar mesmo o coração da gente. A coisa mais fácil, pela fé, que não é fácil, mas eu digo pela fé, é você entrar no propósito e falar: Deus, eu vou te honrar. Nem que você tenha que ligar para 10 familiares e falar: gente, me bota R$10 na minha conta, vai dar 100. Nem que você tenha que ligar para um marido, para a esposa, e consiga, e vai honrar. É hoje. E amanhã nós vamos pagar isso. E vamos continuar pagando. E Deus vai abençoar, que até os horários vão aumentar. Só que precisa ser nesta conta Pix. Se você não tem, pede para alguém fazer esse Pix para você da igreja. Por quê? Porque nós tivemos essa infelicidade com os bancos ontem, infelizmente. E não conseguimos pagar nada. Então faz no Pix. pix2@udp.org.br. Tá? Ou então pix3udp@gmail.com. A maioria já tem. A maioria já possui. pix2@udp.org. Você só vai botar sem TV. Você quer ver uma coisa? Genezildo e Raimunda acabaram de fazer. Eu estou anotando. Quando acabar aqui, tá? Mesmo a conta bloqueada não consegue fazer a transação? Não. Todo o dinheiro, ele sai da conta. E a gente não consegue fazer nada. Tá? Ó, Genezildo mandou agora. Chega para mim. Quando você fizer nesse Pix, aparece na hora para mim aqui. Eu vou entrar na conta e eu vou pegar nome por nome. E Raimunda. Cada um nome desse. Tá aqui, ó. Cada um nome desse que, mesmo quando acabar a live, vai chegar. Tá? Acabou a live, vai chegar. Eu vou pegar um por um. Tá? Tá aqui, ó. Ó. Raimunda. Tá aqui. Eu vou fazer assim. Eu vou colocar o óleo da unção da honra. Tu vai ver se Deus não vai te honrar. Se ele disse: eu honro os que me honram. Aqui, ó. Genezildo. Você fez agora no Pix 2. Chegou para mim. Tá aqui, ó. Genezildo. Vê se não tá aqui. E são 12 pessoas que vão fazer com R$1.000. E 300 pessoas que vão fazer com 100. pix2@iudp.org.br. Se você não gravar, quando acabar a live, você volta no vídeo. Tá? Márcio Teres Freitas. Genezildo é fake. Querido. Se é fake ou se não é fake. Aliás, não é fake, sabe por quê? Porque o comprovante dele veio na conta. E eu nem sei por que de repente eu estou dando essa explicação, porque é só para perder o tempo. Tá? Então, Márcio, dá licença, você não é nem para estar aqui. Deus te abençoe. Queridos, é isso.
Aí você vê, quando o diabo ele começa a ver alguém dizer, vou honrar, se manifesta na mesma hora. Ele quer que você honre a ele e não a Deus. Pegue água. Deus poderoso, é na tua presença que nós entramos. Que a tua misericórdia seja sobre nós. E todos que têm orado, que têm buscado, que têm contado com o Senhor, que o Senhor, meu Pai, não esqueça de nenhum deles. Esta oração não vai acabar. Nem o programa sairá do ar. Porque é isso que o diabo quer. É isso que ele quer. Que ele não quer mais ver. Ele quer ver a morte ser propagada. Ele quer ver os jornais propagando doenças, assaltos, assassinatos, acidentes, guerras. Isso ele quer que seja propagado. Ele não quer ver a propagação do nome poderoso de Jesus, que salva a alma, que salva o corpo, que cura a pessoa do câncer, que tira a pessoa da morte, que salva a família, que liberta as pessoas. Não, isso não. Mas se depender, diga comigo, se depender de mim, Deus, eu entrei no propósito da honra, eu vou te honrar, e o Senhor também me honrará. Pois está escrito, eu honro os que me honram, e eu vou fazer o que eu puder, com os meus dízimos, com as minhas ofertas neste voto, já a partir de agora. Meu Deus, que este óleo, que depois eu trarei para cá, eu vou apresentar todos os dias o nome dessas pessoas que já estão mandando para a gente, meu Pai. Receba, sabe? Essa honra, que o Espírito Santo, ela vai estar ali, que o Espírito Santo envolva ela como este óleo, envolva ele, para honrar o trabalho, as finanças, os negócios, a saúde, honrar diante de tudo e de todos. Deus proverá. Os que honram serão honrados. A partir de agora começa a oração da honra pelos que querem ver o nome de Jesus sendo propagado na TV. Diga, Deus, eis-me aqui, eu vou te honrar. Amém. Queridos, toma posse. Toma posse. A Ida Maria falou, já fiz o meu, bispo. Eu vou, olha, presta atenção no que eu vou fazer. Eu vou encerrar aqui. Aí eu vou ficar com o celular na mão. À medida que você fizer, seja de 1000 ou seja de 100, eu vou ficar aqui nesta mesa onde eu estou, entrando com os comprovantes, escrevendo nome a nome, até meia-noite. Bispo, eu posso fazer com meu dízimo hoje, é até mais do que isso. Você que não tem o Pix, alguém que você conhece tem. Dá a conta da igreja e fala, faz esse Pix para mim, que amanhã eu deposito na tua conta, tu pega comigo. Deus vai ajudar. Amém? Deus vai te honrar. Então hoje eu vou ficar com a caneta na mão, papel na mão, e vou colocar daqui a pouco, amanhã, de manhã eu já vou te mostrar o óleo. E aí eu vou mostrar para você. Deus vai ter tanto milagre, Deus te honra. Tu vai falar assim, bispo, Deus me honrou. Deus vai te honrar na família, Deus vai te honrar na tua casa, Deus vai te honrar no teu trabalho. A Maris Angélica diz, eu já fiz e mandei no WhatsApp. Manda no WhatsApp, 972453151. Eu vou ver lá, porque vai cair aqui, eu vou ver lá. Tá? E aí eu vou pegar todos que chegarem. Eu vou ficar nesta mesa até meia-noite. Depois de meia-noite, eu vou descansar um pouco para 6 horas da manhã, estar no programa ao vivo amanhã. O óleo da unção da honra. Deus vai te honrar, se você honrá-lo. Amém? Aonde quer que você esteja. Então, agora tu faz a tua parte, eu vou fazer a minha e Deus fará a dele. Todo dia, 20 horas. Amanhã vamos estar juntos de novo. Porém, 6 horas da manhã na oração da janela. Estou esperando você honrar. Deus vai honrar. E você vai testemunhar. Deus proverá da cabeça aos pés. Se as pessoas estão mandando, está chegando aqui. Ó, quer ver? Para você ver que é verdade. De Antônia. Ó, Antônia. Tereza e Maria acabaram de entrar no voto da honra.
Tá aqui, ó. Ó, Antônia, tá aqui, ó. Antônio, tá aqui, ó. Tá? Você. E aqui tá, eu só vou separar Tereza, Maria e todos os demais. Tá? Pix, anota aí. Pix 2. Se alguém souber, pode subir para mim, só escrever pix2@udp.org.br. Tá? Tá bom? Cleide, chegou sim, tá? Chegou sim. pix2@udp.org.br. Bispo, eu tenho um dízimo que eu não entreguei, vou entregar hoje. Bispo, eu sou dizimista, só que eu sou de outro ministério, eu posso entregar o meu dízimo aí e ajudar? Pode. Bispo, eu ganhei uma causa na justiça, tenho um dízimo, sabe, abençoado, e eu gostaria de ajudar. Todos os dízimos são bênção, né? Tá? Quero fazer de R$1.000, tá? Deus proverá e você vai conseguir fazer, tá? E todos que estão no propósito. Então, gente, eu vou ficar aqui no plantão da fé. Amanhã até ao meio-dia nós temos que pagar os 10 mil. Vamos pagar. O programa diga, não vai sair do ar. Deus proverá. Tá bom? Vou ficar aqui separando todos os nomes que já estão aqui, anotando, e Deus vai honrar. Deus abençoe. Até amanhã de manhã, na fé, às 6 horas na oração, que eu vou estar, se Deus quiser. Tá bom? Tá bom. Antônia Vanúbia, fiz meu Pix agora. Amém. Glória a Deus. Estou aguardando.